Olá, seja bem-vindo à celebração online da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Meu nome é Denis Vicentim e como pastor dessa comunidade local é um grande privilégio e também alegria poder lhe dar as boas-vindas por estar aqui conosco nesse momento, nesse dia tão especial, participando da nossa celebração. Nossa igreja local tem por princípio e por visão 3 segmentos: buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Buscar a Deus através de celebrações inspirativas e que manifestem uma intimidade especial com o Senhor. Amar as pessoas através de relacionamentos saudáveis e que se dão no cotidiano da comunidade. E alcançar o mundo, ou seja, manifestar ao mundo as ações, as atitudes e o caráter de Cristo através da nossa vida. Portanto, seja bem-vindo em nossa comunidade, ainda que virtualmente, mas esperamos que em breve você esteja aqui conosco pessoalmente, participando desse tempo tão especial. Uma alegria ter você mais uma vez. Seja bem-vindo e boa celebração. Até mais, a gente se vê em breve. Deus abençoe. Paz, irmãos, boa noite, tudo bem? Amém, glória a Deus. Vamos colocar em pé com grande alegria para louvar ao Senhor nessa noite, porque essa noite que o Senhor fez para celebrarmos o nome dEle, para declararmos a glória dEle, para declarar o quanto que Ele é santo, o quanto que Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso em nossas vidas. E nós podemos fazer isso com muita alegria, com palmas, com júbilo. E por isso, para você se animar um pouquinho, dê um abraço aí no seu irmão, cumprimente ele, diga para ele o quanto é bom estar aqui nessa noite, o quão bom é louvar ao Senhor juntos. E vamos declarar que Ele é glorioso. Glórias a Deus. As palmas do Senhor. todos, tu és Rei e Senhor. Por tudo que tens feito
Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Glória ao nosso Senhor, que nos convida a nos alegrarmos. Amém? Porque Ele é bom o tempo todo. Você pode dizer isso, que Ele é bom o tempo todo? Deus é bom o tempo todo. Em todo o tempo, Deus é bom. E é isso que nós vamos declarar nessa noite, que Ele é bom. Te adorarei, te adorarei. Declare. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, o Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos, todos nós exaltaremos a Ele por todo sempre. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. O Deus é bom. Vamos as mulheres declarar: Senhor, Tu és bom. Vamos lá. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Os homens, vamos declarar: Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre. Todos nós, todos os povos te exaltam, somente a Ti. Em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és.
Deus é bom, o Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. As palmas. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom pra você, pra mim, pra todos nós. Ele é bom pra Sertanópolis, Ele é bom pra essa igreja, Ele é bom pro Brasil, Ele é bom pra todos nós. Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei. Deus é bom. Glória a Deus. Senhor, nós celebramos o Seu nome, declaramos a Sua grandeza, declaramos a Sua bondade, a Sua fidelidade, a Sua misericórdia, e Te agradecemos, ó Deus, essa noite por estarmos aqui nesse lugar, para podermos celebrar o nome de Jesus com alegria. Nós não viemos assistir um culto, nós não viemos ser espectadores de uma celebração, nós não viemos participar de um culto, nós viemos fazer um culto de celebração ao nome de Jesus, e que as nossas vozes, as nossas palmas, nossa celebração, nossa canção, seja toda dada ao nome de Jesus, que é digno de honra, de louvor e de adoração nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Queremos cumprimentar os nossos visitantes de uma maneira muito especial aqui nesse lugar, que estão conosco hoje, para a gente poder saudar vocês, dizer como estamos felizes de poder receber vocês aqui nesse lugar. E você que está vindo pela primeira vez, nós gostaríamos de te dar um presente de gratidão, como forma de retribuição por você vir e tirar um tempo para estar conosco aqui. A gente sabe como é constrangedor a gente chegar pela primeira vez em um lugar, numa casa, num clube, e na igreja também não é diferente, a gente fica meio deslocado. Então, para a gente incentivar a sua coragem e para que você volte outras vezes conosco e se sinta acolhido, no final da celebração, à saída direita, vai ter uma equipe com a camiseta vermelha, com a visão da igreja, e eles vão te dar esse presente como forma de gratidão por você estar conosco aqui hoje pela primeira vez. Muito obrigado pela sua visita, ficamos felizes de você estar aqui conosco também. Deixe-me passar alguns avisos rapidamente. Nós temos a livraria ao final da nossa celebração, e você pode passar ali para conferir os materiais que nós temos. Outro aviso importante é que nós temos o espaço Kid Discípulos exatamente agora acontecendo aqui no nosso salão anexo. Então, caso o seu filho menor de 3 anos fique impaciente, talvez fique desconfortável aí na cadeira, você pode pegá-lo, sair com ele e assistir o culto aqui ao lado, na maior do conforto, com o seu filho pequeno ali, tendo as interações e o entretenimento para ele, e você poder ficar por dentro do que Deus está fazendo aqui dentro conosco, tá bom? E também, todas as quartas pela manhã, nós temos um tempo de oração. Nós temos aqui um sonho, um projeto de que um dia as nossas reuniões de oração sejam tão bem frequentadas, que sejam até mais frequentadas do que as nossas celebrações, no sentido de que quando a gente envolve em oração, a gente sabe que Deus faz grandes coisas por nós. Os pastores mais antigos diziam: pouca oração, pouco poder; muita oração, muito poder; nenhuma oração, nenhum poder. E nossa igreja é uma igreja de oração. Nós temos as nossas vigílias, temos as nossas reuniões de oração, e eu quero convidar você para participar conosco, todas as quartas, 30 minutos,
do seu dia, você vai acordar mais cedo e estará conosco aqui para celebrar, e para orar e para interceder pela sua família, pela sua cidade, pelo seu comércio, pelo seu trabalho, e nós fazemos isso todas as quartas. Eu quero desafiar você. Você que estava vindo e não está vindo mais, queria te ver aqui quarta-feira. E você que nunca veio, está aí o desafio para estar conosco, quarta-feira das 6h30 às 7h, sempre com um café da manhã delicioso no final, para a gente poder participar, tá bom? E por falar em oração, vigília nós teremos na sexta-feira que vem, a saída do templo aqui às 21h, tá bom? 21h em ponto nós estamos saindo. Se o tempo estiver bom, se o tempo estiver gostoso, a gente vai para o monte, senão a gente fica aqui no templo e a gente vai ter o nosso tempo de reunião de oração aqui, de vigília. Por volta da meia-noite, 1h da manhã, a gente pretende estar retornando. Algumas pessoas acabam trabalhando no sábado, por ser ainda um dia útil no nosso calendário comercial, então a gente gostaria de poder participar toda a igreja. Se você ainda não participou de uma vigília, está convidado para estar conosco, sexta-feira, 21h, um tempo de oração saindo daqui da frente da igreja, tá bom? Outro aviso é que nós estamos aí com o mutirão do amor. Eu quero pedir que os homens já estejam se posicionando lá. Eu preciso de 6 deles lá no fundo, para a gente passar pelos corredores para nos ajudar nisso. Como é que funciona o mutirão do amor? Antes de eles distribuírem um papelzinho para você, eu preciso te explicar uma coisa. Nossa igreja atende com cestas básicas muitas pessoas. O nosso critério para atender pessoas com cesta básica é o seguinte: que a pessoa ela seja participante da igreja. Ela não precisa ser membro, mas ela precisa pelo menos ser frequentador. Por quê? Esse critério traz uma linha de corte em relação à nossa cidade, porque a gente vai ser injusto ajudar uma pessoa e a outra vem falar não tem mais. Então nós queremos ajudar quem está na nossa comunidade, porque quem é da igreja católica vai pedir para o padre que ele o ajude com cesta básica. Quem é da igreja batista pede para o pastor da igreja batista. Cada um no seu arraial, cada um na sua família da fé. E a Bíblia Sagrada diz que se a gente não cuida dos nossos, especialmente os da própria casa, nós negamos a fé e somos piores que o descrente. Então, se está na nossa família da fé, se está na nossa casa, nós queremos proteger, cuidar e ajudar, mas esse é o nosso critério. Então nós temos várias famílias que temos ajudado e algumas outras que estão passando por um momento de crise momentânea e que a gente gostaria de contribuir com elas, mas para isso a gente precisa reforçar o nosso estoque, que infelizmente, em virtude de algumas situações que aconteceram no comerciais, nós não temos hoje algumas doações que tínhamos anteriormente. Então eu queria compartilhar você disso, que você pode participar com 1 quilo de alimento, só que a gente vai fazer diferente. Ao invés de você trazer domingo que vem, nós vamos sábado que vem na sua casa para buscar isso aí. O mutirão do amor funciona assim: você coloca o seu nome num papel, com o seu endereço, com o seu telefone, com um ponto de referência, e lá no papel vai ter das 9 às 11 ou das 14 às 17. Você vai dar o horário que você vai estar lá na sua casa, e nossa equipe de homens vai sair de carro, e nós vamos pela manhã e pela tarde na sua casa buscar mantimento e alimento. Pastor, o que eu dou? Você pode doar desde uma lata de óleo, 1 quilo de sal, até uma cesta básica inteira, até uma caixa de leite, o que você quiser doar. Nós só pedimos que você não faça essa doação em dinheiro por enquanto, né? Que você faça essa doação em dinheiro. Caso você queira, procure a nós, a tesouraria, para poder fazer isso nominalmente, mas a gente precisa de alimentos, tá bom? Então, se você puder participar conosco, com o que você puder ajudar, tá bom? Pode ser bolacha, se você puder fazer uma campanha no seu comércio essa semana, colocar uma caixinha, doação de alimentos, pode fazer isso, que a gente vai buscar no seu comércio no sábado que vem, e vamos fazer isso. Dia 1º de setembro, é o dia que vamos à sua casa e ao seu comércio para buscar esse alimento. Então você, que quer participar conosco do mutirão do amor, quer se envolver nisso, quer ajudar na contribuição de alimentos na igreja, e você vai preencher o seu papelzinho para a gente ir à sua casa, por favor, se coloque em pé agora que nós vamos passar entregando um papelzinho para você. Pode se colocar em pé, isso. Você que vai participar conosco. Nós não vamos receber no domingo à noite esse alimento aqui, tá, pessoal? Nós vamos à sua casa. E se você quiser participar, é só ficar em pé que nós vamos entregar um papelzinho para você. Isso. Carlinhos, se puder ajudar a pegar um tanto e vir para o corredor de cá também. Isso, já ajuda, nós vamos um pouco para cada lado. E o que você vai fazer? Enquanto eles estão distribuindo, você vai preencher o seu nome, o seu endereço. Você tem o culto todo para isso, tá bom? Não se preocupe, que você vai vir aqui à frente depois, trazer e entregar nessas urnas, durante o louvor ou no final da celebração. Essas urnas aqui vão conter o seu dízimo, a sua oferta hoje, e a sua contribuição de alimento.
Então você vai colocar o seu nome, seu endereço e vai entregar aqui na frente para a gente poder depois fazer a catalogação, separar os endereços e poder ir à sua casa buscar. Nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua participação, nós precisamos da sua casa envolvida conosco. Mas não esqueça de preencher o ponto de referência, perto da farmácia do fulano, do lado da escola não sei da onde, em frente do mercado não sei do que. Coloca um ponto de referência que ajuda a gente rapidamente para poder chegar na sua casa, tá bom? Então o pessoal vai entregando aí o papelzinho, vai preenchendo tranquilo e nós vamos à sua casa para buscar isso o quanto antes no sábado. Não esqueça de marcar o horário para a gente poder encontrar você na sua casa, para não dar com as caras na porta, como a gente costuma dizer por aí, certo? Outro aviso, enquanto eles estão terminando aqui, é que 85 anos nós vamos fazer dia 9 de setembro. 1933, setembro, dia 9. Foi o dia da fundação ou da nomeação da nossa igreja como igreja local. Então nós vamos completar 85 anos, dia 9 de setembro, e vamos fazer uma festa aqui. Então, o que vai acontecer? Domingo, dia 9, segunda, dia 10, terça, dia 11, nós vamos ter 3 dias de celebração, nós vamos ter um quarteto que virá de Dourados para poder ministrar aqui no domingo, vai ser maravilhoso, teremos pastores convidados, o pastor Pedro da IPI de Londrina estará conosco aqui durante esses dias para poder ministrar também, então quero convidar você a participar conosco, colocar na sua agenda, tá bom? Eu trago mais informações semana que vem, mas agora o que você precisa saber aqui, 9, 10 e 11 de setembro, a gente tem um compromisso junto aqui, uma celebração, é o nosso Mergulhando nas Águas Tranquilas, versão condensada, por celebração da nossa igreja, para a gente dizer, Deus, muito obrigado pelos 85 anos da nossa comunidade aqui nesse lugar. 9, 10 e 11 de setembro, grave na sua agenda. E em setembro também, vai ter uma atividade especial com as crianças, é o Celebra Kids, que aí estava paradinho no mês de agosto, e vai voltar no mês de setembro. Atenção papai e mamãe, não se esqueça de marcar isso na sua agenda. Por quê? Nesse dia, o nosso culto da manhã vai começar às 9 horas. Pastor, mas o culto da manhã não é às 9h30? Sim, mas esse dia a gente vai ter um café da manhã das famílias. Os pais virão com os filhos e tomarão um café conosco em família e depois participaremos da celebração juntos. As crianças Celebra Kids e os adultos aqui na nossa celebração dominical matutina. Então, dia 16 de setembro, não esqueça, isso é muito importante, como família, que você venha participar conosco. Semana que vem a gente reforça esse aviso. E dia 16 do 9 à tarde, aí tem um trabalho para a família toda também, se quiser participar, que é o pedal, onde a gente vai ter uma atividade com toda a nossa comunidade, aqueles que querem participar. Menores de 12 anos precisam de estar com os pais, menores de 18 anos de autorização, e os maiores podem vir aí com capacete, óculos e água às 14 horas aqui na frente da igreja para poder participar disso, certo? Vamos devolver nossos dízimos e ofertas. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento, por favor, e você pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos. Você só pode fazer isso de um jeito, com alegria e com dedicação no seu coração. Você adorou com a sua canção? Amém. Você adorou com as suas palmas? Amém. Agora é hora de adorar com as suas finanças. Entregue no altar do Senhor. Contribua no altar do Senhor, entregue aquilo que o Senhor tem lhe dado, de graça e de misericórdia, que você chama de salário, e enquanto isso, você pode vir à frente trazer o seu papel da participação do Mutirão do Amor também. Que Deus abençoe sua contribuição e que a gente possa fazer muito mais aqui nesse lugar. Enquanto cantamos, vem à frente celebrar o Senhor com seu dízimo e a sua oferta. Vou celebrar a graça. O grande Rei dos Reis.
graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Tremenda graça, infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós celebramos a sua graça, Senhor. Nós celebramos a sua morte, a sua ressurreição, Pai. Nós celebramos, Pai, porque antes mortos, antes num lamaçal de pecado, antes em um mar de dúvidas, antes em um lugar decaído, Pai, hoje o Senhor nos colocou, Pai, em lugares altos, nos lugares onde Jesus se encontra. Nossos olhos já estão voltados para Ele, a nossa vida já está voltada para Ele. Nós não precisamos mais temer, nós não precisamos temer de mais nada, porque Jesus destruiu os nossos medos na cruz. Nós não precisamos nos preocupar com mais nada, porque tudo foi conquistado na cruz do Calvário, e isso foi feito de graça, e nós somos atraídos por esse amor. Por isso, Jesus, queremos ter um relacionamento contigo, queremos sentir o poder do Espírito Santo em nós, vibrando os nossos corações, fazendo com que os nossos pés corram em direção ao próximo, fazendo com que as nossas mãos se disponham ao trabalho, fazendo com que os nossos lábios se preparem para falar coisas agradáveis, para dizer palavras repletas de bênçãos. Por isso, Espírito Santo, nós te pedimos, vem sobre este lugar. O Senhor já está aqui, mas venha com algo diferente, venha com um mover diferente nessa noite, Espírito Santo. Toque em cada coração, para que os teus servos se disponham a te buscar a cada dia mais, e que isso se reflita nas atitudes do dia a dia, no modo como olham as pessoas, no modo como servem, no modo como trabalham, no modo como conversam, no modo como utilizam suas redes sociais. Enche, Pai, enche, e que nós venhamos transbordar, Pai, do Teu Espírito. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos
dizer, o que dizer, o que fazer. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. Vem, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo, Santo Espírito, desfrute dessa amizade com Ele, desfrute. Esperamos pelo teu soprar. Unge a tua igreja, cada um dos seus ministros, Senhor, com seu óleo venha nos ungir, e com o fogo do Espírito, Senhor, nos encha, e com teu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer aqui. Ah, Senhor, mais que ser bem-vindo, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, te desejamos, Pai. Te desejamos mais do que nunca, Senhor. Nós precisamos de Ti. A nossa alma tem sede de Ti, Pai. Como uma corça anseia pelas águas, assim nós temos sede de Ti, Senhor. Não temos outro bem além de Ti. Não tem nada que substitua a Sua presença em nossas vidas. Não tem nenhuma luz que brilha tanto quanto a Sua. Não existe um amor tão grande quanto o Seu amor, Senhor. Nós podemos sentir isso, nós podemos falar, desfrutar disso, e nós podemos servir uns aos outros demonstrando esse amor. Nós podemos amar uns aos outros demonstrando
aquilo que Jesus fez por nós, lavou os nossos pés, nos serviu, deu sua própria vida, se humilhou, se fez pobre. Aquele que tinha tudo, se esvaziou de sua glória para se aproximar de nós. E quantos de nós temos nos esvaziado de nós mesmos, no sentido de abandonar aquilo que nós somos para nos aproximar do próximo? O quantos de nós temos abandonado aquilo que nós temos, que nós adquirimos, nosso conhecimento, o nosso desejo próprio, as nossas riquezas, para nos aproximar de outras pessoas? O quanto nós nos temos doado para nos aproximar do próximo? O quanto nós temos abrido mão do nosso tempo para nos aproximarmos das pessoas, sendo que Jesus se aproximou de nós, sendo Deus. Irmãos, precisamos que o Senhor, nós ansiamos que seja feito novamente como foi feito na igreja primitiva. Precisamos de um derramar de amor em nosso meio, de serviço, de compaixão, de desejo, um desejo ardente de servir ao próximo. Vamos cantar juntos, faz de novo, para que isso venha, e nós não vamos perder essa bênção, nós não vamos perder essa graça, nós iremos transbordar. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti, uma vez de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. Vamos aclamar. Faz de novo, faz de novo, o seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Senhor, ouça a nossa oração, Pai. Essa oração não é de uma pessoa, Jesus. Essa oração é uma oração de uma comunidade, Senhor. Essa não é a oração de um ministro, não é a oração de um grupo de louvor, de um pastor, mas é de uma comunidade, Senhor. É de um grupo de pessoas que se chamam pelo seu nome, Pai, que estão pedindo, faz de novo, faz de novo. E quando nós cantamos o que fazer quando ele vem, a nossa resposta é que nós queremos dizer: eis-nos aqui, usa-nos, envia-nos, restaura-nos, faça de nós o seu braço aqui na terra, Senhor. Faça de nós canais de bênçãos aqui na terra. Faça de nós o teu povo santo, sacerdócio real, nação eleita, povo escolhido, povo diferente, povo que faz diferente, que fala diferente, que pensa diferente. Essa é a nossa resposta, Senhor. Essa é a nossa resposta para quando o Senhor vem nos visitar.
Não existe outra resposta, Pai. O Senhor não espera nenhuma outra resposta de nós, a não ser: eis-me aqui, envia-me, transforma-me, restaura-me, muda-me, para que eu vá servir aos outros, para que eu proclame o Evangelho da paz, para que eu proclame a verdade, a ressurreição, a vida eterna em Cristo Jesus. E Senhor, capacita-nos, encha-nos, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te. Senhor Jesus, que oração séria é essa? Que oração séria é dizer que o Senhor precisa fazer de novo o nosso meio. Porque quando o Senhor fez isso a primeira vez, houve comprometimento, houve entrega, houve serviço, houve amor, houve o derramar do Espírito Santo, houve ousadia. Quantas coisas aconteceram quando o seu povo experimentou o derramar do Espírito Santo. E nós estamos no mesmo princípio, pedindo que o Senhor faça de novo. Insira-nos no compromisso, insira-nos na profundidade, leva-nos à ousadia e leva-nos a viver a Tua palavra na maior intensidade, como assim a Tua igreja primitiva viveu, e tantas obras extraordinárias eles fizeram. Senhor, nós estamos carentes de um povo comprometido e entregue, e que entenda essa oração: faz de novo, porque nós queremos ser a igreja de Jesus, ungida e ousada no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Agradecer a nossa equipe de adoração por esse tempo. E que oração séria é essa que nós acabamos de fazer? Pedir para Deus fazer de novo o que Ele fez na igreja primitiva. E você lembra o que aconteceu com a igreja primitiva logo depois que Ele fez isso que nós estamos pedindo? Muitos foram perseguidos, muitos foram caluniados, muitos foram expostos diante do Império Romano, mas muitos também foram firmes e ousados na testemunha do Evangelho. Nós também temos na história a grata alegria de verificar que essa foi a igreja que mais obras realizou, que mais obras fez no poder do Espírito Santo, mesmo perseguida, mesmo carente, mesmo pobre, mesmo com poucas pessoas, foi a igreja que mais realizou. Por isso, essa oração me insere nessa expectativa. Aquilo que foi feito no passado pode ser feito ainda hoje, desde que a nossa oração seja sincera, não seja apenas uma canção, não seja apenas um culto, não seja apenas uma letra de uma música, mas seja o nosso profundo desejo: faz de novo, Senhor, me leva a esse nível de compromisso, me leva a esse nível de entrega e me leva a viver esse nível de experiência com o Espírito Santo, onde eu possa ver o seu poder agindo em mim, através de mim e por meio de mim. Que a gente possa entender isso e fazer essa oração da maneira mais sincera possível. Vamos continuar com a nossa série de mensagens, que tem por título Dieta Espiritual, e nós já falamos muitas coisas sobre o que pôr à mesa, mas hoje eu quero ir um pouquinho mais além com vocês. Eu quero falar agora do exercício, porque não dá só para cuidar da dieta, pessoal, não dá apenas para fazer o detox, suco verde, suco laranja, suco rosa. A gente também precisa, às vezes, por orientação médica, a queimar umas calorias e a cuidar do nosso organismo através da prática de exercícios. Não sei se você sabe, mas a grande parte dos problemas de saúde que nós temos advém de uma vida sedentária. Muitas pessoas reduziriam o nível de ganho da indústria farmacêutica se apenas fizessem 30 minutos de caminhada 4 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Você com certeza se livraria do antidepressivo, com certeza se livraria do remédio de pressão, ou talvez você deixaria de tomar alguns remédios de uso controlado só pelo prazer de praticar os exercícios físicos e que prometem ao ser humano uma boa qualidade de vida. Então, hoje eu quero deixar um pouquinho a mesa e parar de olhar um pouco para os pratos que nós colocamos na mesa da nossa casa, e eu quero ir para você na palavra sedentarismo. Sedentarismo nada mais é do que o estilo de vida confortável, acomodado, que não se exercita. O estilo de vida que não vai caminhar. Por exemplo, quando você tem que comprar um pãozinho na padaria, a 3 quarteirões de distância, o que você faz? Você liga o carro, espera ele aquecer o motor, deixa ele funcionando na garagem em dias frios, monta no carro, abre o portão,
procura um lugar para estacionar na frente da padaria, estaciona, desce, compra o pão, volta para o carro, volta para a sua casa, ou você simplesmente faz para fazer uma pequena caminhada de 3 quarteirões para comprar seu pãozinho francês? Qual é a sua prática? Bom, se você está no primeiro grupo que entrou no carro, bem-vindo ao grupo dos sedentários. Se você não faz exercício pelo menos 1 a 2 vezes por semana, bem-vindo ao grupo dos sedentários. Se você sobe uma escada para conversar com o setor superior da empresa, lá tem um gabinete lá em cima, você sobe para conversar com o seu gerente, e você chega lá para ele e diz: então, eu estava lá embaixo. Bem-vindo ao grupo dos sedentários. Se você costuma fazer alguma atividade que tira o fôlego e logo te traz dores na coluna, dores na musculatura, bem-vindo ao grupo do sedentário. E mais do que isso, mais perigoso que isso, sedentarismo pode matar. Você pode entupir as suas veias, você pode sofrer de um aneurisma, pode sofrer de um infarto, pode sofrer de uma pressão alta, pode sofrer de colesterol alto, ou seja, muitas coisas podem vir através do sedentarismo, e a gente quer incentivar essa igreja a praticar exercícios físicos regulares, a se matricular numa academia, porque se você não consegue ser disciplinado o suficiente para fazer uma caminhada no Lago Tabocó, quem sabe pagando ali alguma mensalidade, você fala, eu tenho que ir porque eu estou pagando, né? Quem sabe assim você consiga. Nós queremos incentivar você a sair do sedentarismo e queremos que você prolongue a sua vida. Os especialistas dizem que uma pessoa que tem uma prática regular de exercício, não precisa ficar puxando peso e nem precisa ficar se matando na esteira, mas uma prática regular de exercício, ele pode melhorar a sua qualidade de vida e a sua longevidade em até 10 anos. Já pensou? Você iria viver até os 70, mas por causa da sua prática habitual de exercício, você pode ir até 80? Que coisa maravilhosa! Eu quero estar nesse grupo aí. Por isso, a gente quer incentivar vocês a fazerem exercícios físicos. Isso é uma boa dieta, porque você sai do sedentarismo, ok? Então, hoje era só o que nós tínhamos para essa noite. Espero que você tenha sido abençoado e essa semana você possa praticar muitos exercícios físicos, que era o nosso projeto de falar com você essa noite, amém? Então tá bom. Não vamos parar por aqui não, porque aqui não é um lugar para falar da saúde apenas física. A gente se preocupa com os nossos irmãos e a gente estimula a prática de uma vida saudável, mas além disso, nós estamos aqui falando da vida espiritual. E se eu falasse apenas da sua qualidade de vida física, eu estaria sendo parcial na ministração dessa noite. Por isso eu quero chamar a sua atenção para o sedentarismo mais perigoso, mais pernicioso e mais sutil e mais audacioso que existe, que é o sedentarismo espiritual. Por quê? Porque esse você não percebe. O sedentarismo físico, quando você sobe uma escada, você percebe. O sedentarismo físico, quando você percebe a balança, você fala, eu preciso melhorar a minha qualidade de vida. Mas o sedentarismo espiritual não. Você começa a se acomodar nas fileiras da cadeira. Você começa a achar confortável participar do culto. Você fica feliz de poder participar de uma boa e uma bela celebração. Você começa a ficar anestesiado com a prática religiosa. E quando você menos percebe, você já foi picado pelo vírus do sedentarismo espiritual e você está morrendo à míngua por causa da sua falta de prática do Evangelho. Queridos, Deus tem me dado o privilégio de conhecer muitas e muitas denominações de igrejas, inclusive até fora do Brasil, ter esse privilégio de olhar e conhecer igrejas e perceber como é a qualidade de vida espiritual desses lugares. Eu tenho visto igrejas no mais alto nível de exuberância e de vitalidade, pessoas que estão servindo, pessoas que estão dispostas, pessoas que estão celebrando, pessoas que não estão na zumbilândia, pessoas que não estão sofrendo de uma sonolência espiritual, uma igreja viva, vibrante, atuante. Mas também eu tenho tido o desprestígio de estar em lugares onde a gente mais parece estar num cemitério, mais parece estar num lugar de dormência e de sonolência espiritual, onde não há vitalidade, não há disposição, não há alegria, não há celebração, só há experiência de morte. Sedentarismo espiritual pode matar, e muitas igrejas estão morrendo, muitos ministérios estão morrendo, e muitos cristãos estão morrendo pela falta de exercício da sua vida no Evangelho. Quer um exemplo disso? Paulo escreve a Tito a respeito da importância de exercitar o que se sabe. E olha só o que ele diz em Tito capítulo 3. Fiel essa palavra, Tito. E eu quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Que os nossos irmãos aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam produtivos. Olha o que Paulo fala a Tito, o seu jovem pastor. Tito,
Você vai cuidar dessa igreja aí, mas fala para essa igreja a importância de praticar, a importância de sair da teoria, a relevância de você não ficar apenas no abstrato, mas trazer isso para o concreto, para o tangível, para o prático, para o diário, para que as necessidades diárias sejam supridas e para que vocês não fiquem improdutivos. Essa palavra é muito forte. Essa palavra significa aquilo que está morto, estéril, que não tem utilidade nenhuma. É mais ou menos você olhar um pedaço de tronco de árvore seco. Essa é a palavra. A palavra é direcionada a um pedaço de tronco de árvore seco. Você olha para ele, ali está. É um tronco de uma árvore. Deveria estar dando frutos, mas está seco, podre e oco. Essa é a palavra improdutivo. Tito está dizendo, ou melhor, Paulo está dizendo a Tito: gente, se vocês querem ser uma igreja vital, se vocês querem ser uma igreja relevante, uma igreja que cumpra o seu papel, sejam praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Tenham prática e não apenas conhecimento, porque senão vocês vão ficar no nível da improdutividade, da esterilidade, da infertilidade e serem infrutíferos no reino. Queridos, essa é a palavra que define e que caracteriza muitos cristãos: improdutivos, infrutíferos, estéreis. Eles não produzem absolutamente nada. E esse é o grande drama que nós vivemos em Sertanópolis, porque nós estamos situados profeticamente na cidade onde a terra é a mais produtiva do Brasil. A terra com mais produtividade é Sertanópolis. Em nenhum lugar nós temos soja como temos aqui, temos milho como temos aqui. Em nenhum lugar nós temos as condições perfeitas de minério e de clima para ter a produtividade que nós temos, mas parece que a igreja não acompanha o ritmo profético de Sertanópolis. Porque se essa terra é a mais produtiva do Brasil, eu preciso acreditar que essa igreja também pode ser a mais produtiva da região, da cidade, do Brasil, porque eu sei que tem membros aqui que podem ser férteis, frutíferos e produtivos no reino. E eu preciso acreditar que isso é profético, e eu tenho feito essas orações: Senhor, transforma a nossa comunidade produtiva como é produtivo o solo de Sertanópolis, transforma a nossa comunidade frutífera como é frutífera a região que nós moramos, transforma, Senhor, a nossa comunidade numa comunidade fértil, frutífera, porque é isso que nós precisamos ser. Caso contrário, bem-vindo ao grupo dos sedentários. Ou você está se matando, ou está matando seu ministério, e você começou a matar a comunidade que você participa. Então, não apenas saber, não apenas frequentar a igreja, não apenas conhecer o Evangelho. Eu tenho um pouco de dificuldade com a escola bíblica dominical, o modelo que nós criamos, que é centenário, e que às vezes a gente ainda não faz nenhuma intervenção para melhorar isso. Quando é que uma pessoa se forma na escola dominical? Você já viu uma formatura de escola dominical? Tem gente que está 25 anos nela, 30 anos, 60 anos. Tudo bem, conhecimento é bom. Só que o apóstolo Tiago diz assim: sejam não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. O que nós precisamos fazer é alinhar conhecimento com prática, teoria com exercício, porque senão a gente fica obeso, a gente vai crescendo, a gente vai ficando gigante no conhecimento, mas fraco e raquítico na capacidade de exercitar o que nós aprendemos. Conhecimento não deve suprimir e roubar a nossa prática. E queridos, como nós somos privilegiados por participarmos de uma igreja cuja denominação é presbiteriana. Todos os presbiterianos têm no seu DNA a leitura da Bíblia, o estudo bíblico, o entendimento das Escrituras, a centralidade da palavra. Os presbiterianos têm por esse caminho. Porém, nós temos uma coisa contra nós: muitas vezes nós somos cabeções, somos cérebros inchados, conhecimento bastante, conhecemos os textos bíblicos, as doutrinas importantes, sabemos o que é pré-milenismo, pós-milenismo, sabemos o que é infralapsorianismo, supralapsorianismo, sabemos o que é redenção, expiação, santificação, glorificação, afiliação, adoção, sabemos todos os termos doutrinários, mas a hora do vamos ver, não se tira um valor do bolso para poder investir na obra, não se manifesta em nenhum momento para dizer: eu estou aqui para poder participar, eu quero poder contribuir com alguma coisa nessa causa. Conhece muito da palavra, sabe muito do que se passa nas Escrituras, mas a prática é raquítica, atrofiada e pobre. Paulo fala para Tito: Tito, cuida da sua igreja,
que eles saibam bastante coisa, mas não deixe eles esquecerem, não os deixe esquecer de praticar, porque senão vira infrutífero, improdutivo e estéril. Jesus falou algo parecido para os seus discípulos quando ele estava sentado à mesa. Olha o que Jesus disse sobre o sedentarismo espiritual, João 13,17. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Saber não é suficiente, é preciso exercitar, meu irmão. Quantos domingos você já tem vindo aqui? Há quanto tempo você é membro dessa igreja? Você já tem se exercitado na palavra? Tem se exercitado no Evangelho? Quantas pessoas você já trouxe para o Evangelho junto com a sua vida? Quantas pessoas você já convidou para vir para o reino de Deus junto com você? Quantas vezes você já se disponibilizou para uma obra? Quantas vezes você já entendeu que esse lugar é o lugar de você servir e não de reclamar? Quantas vezes você já entendeu que você já sabe o suficiente para agora poder ensinar e discipular alguém? Quantas vezes? Saber não é suficiente, queridos, é necessário praticar. Jesus fala, chega de conhecimento, chega de informação, agora vocês serão felizes se colocarem isso em prática. Agora o mais interessante está por vir, pessoal, porque esse texto, ele está fora do contexto, ele só é um pretexto para a gente entrar numa proposta aqui essa noite, sobre o tema que nós vamos abordar. A gente tirou ele do contexto, apenas para dizer a importância de praticar e não ficar sedentário. Só que eu não posso fazer isso com a Bíblia, eu estou violentando as Escrituras. Quando eu pego um texto bíblico e explano para vocês, sem falar o exterior dele, o que está acontecendo, eu estou violentando as Escrituras e conformando ela ao meu interesse. Mas eu não posso fazer isso porque a Bíblia explica a própria Bíblia. E que prática é essa que Jesus está pedindo? Jesus fala, chega de saber, é hora de praticar. Onde está esse texto? Em que lugar ele está inserido? Onde ele foi desenhado? Onde ele foi vivido? Onde ele foi ouvido pelas primeiras ouvintes? Onde? João capítulo 13, versículo de número 13. Olha lá o contexto que nós tiramos dessa passagem. Vocês me chamam, Jesus dizendo, de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem. Qual é o contexto que Jesus está usando aqui para comunicar? Qual é o ambiente? A mesa com seus discípulos, lavando-lhes os pés. Esse é o contexto que Jesus fala, é hora de exercitar. É hora de exercitar, e essa é a palavra que eu trago para você, membro dessa igreja. Você que está nos visitando, eu sei que talvez essa palavra pode ser confrontadora para você. Você que está vindo hoje pela primeira vez, talvez essa palavra pode não fazer muito sentido para você, porque afinal de contas, é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica. Mas para você que é membro dessa igreja, você vai entender exatamente o que nós queremos dizer. Porque aqui é o lugar de você praticar, e Jesus chama a prática ao exercício no ambiente de lavar os pés. O que isso é então? Serviço. Se você quer ter uma dieta espiritual saudável na sua vida, não apenas jejum, não apenas oração, não apenas contemplação, não apenas um tempo de descanso. Se você quer ter na sua vida uma saúde espiritual, você também deve incluir atos de serviço. Tem que colocar serviço na sua vida, meu irmão. Tem que aprender a servir no reino de Deus. Tem que aprender a se dispor para que Deus use você nas suas capacidades, nos seus talentos, nas suas condições, na posição que Ele te pôs. Porque foi o que Jesus chamou essa igreja. Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que realizar alguma coisa, e Ele faz isso logo no capítulo de número 13. Olha lá, um pouco antes da festa. Agora eu estou afunilando com vocês. Eu estou indo agora no contexto geral, tá bom? O que está acontecendo em João 13. Um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava servindo o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Deixa eu me destacar para você isso aqui, levantou-se da mesa. Que coisa que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? É muito importante esse ato de Jesus se levantar da mesa, sabe por quê? Deixa eu contar o contexto para você. Nos tempos bíblicos, toda casa um pouquinho mais abastada tinha ao seu serviço um escravo.
Os escravos mais fortes eram colocados nas lavouras, eram colocados para trabalhar nos currais, eram colocados para cuidar de animais. Os escravos mais robustos, mais saudáveis, mais produtivos, eram colocados para trabalhar fora da casa. Os mais inferiores ficavam para os serviços domésticos. E o mais inútil dos escravos, talvez aposentado, velho, idoso, talvez deficiente, talvez com algumas condições limitantes, o menor escravo, o mais inútil deles, era colocado com uma única tarefa. Sabe qual era essa? Lavar os pés dos visitantes. Então chegava-se numa casa e tinha um visitante naquele lugar. Quando o visitante pisava a porta dentro, o escravo já o recebia, colocava a toalha sobre a sua cintura, se ajoelhava ao nível dos pés do visitante, colocava sobre os seus pés e com uma bacia ele lavava aqueles pés, poeirentos, sujos, cascudos, fedidos de caminharem nas estradas poeirentas de Jerusalém. E lá em cima do seu joelho, ele cuidava daquele pé, lavava, enxugava, embalsamava, passava unguento para poder aliviar aqueles pés rachados, porque a gente não tinha tênis da Nike e nem tênis da Adidas no período do tempo de Jesus, os calçados eram abertos, os calcanhares ficavam rachadões, e lá estavam cuidados com os pés. Agora, Jesus está na mesa de uma pessoa importante. Só que a gente não sabe o porquê, o escravo não estava lá, não foi lavado os pés de ninguém, nem de Jesus, nem dos discípulos e nem de nenhum dos convidados. Talvez o escravo havia falecido, ou talvez estivesse de licença médica, ou talvez não tivesse aparecido para o trabalho. A verdade é que esse escravo não fez o seu trabalho, e estavam todos sentados à mesa, e eles sabiam que alguém tinha que fazer isso. Então Pedro olhou para o João e falou: se o João não fizer, eu não vou fazer. O João olhou para o Tiago e disse: o Tiago que devia fazer, eu não, eu sou o queridinho de Jesus, eu não vou me ajoelhar para lavar o pé. O residente da casa disse: eu, no meu alto da minha condição, me ajoelhar para lavar o pé? Que humilhação é essa? Então um ficou olhando para um, o outro ficou olhando para o outro, e ninguém fez nada. Depois de um tempo de constrangimento, antes de começar a refeição, porque não era correto que fizesse refeição sem lavar os pés. Olha que interessante, né? Na nossa cultura, lavar as mãos. No tempo judaico, lavar os pés. Se não poderia fazer a refeição sem lavar os pés, quando estava chegando o período da janta, ficou o ambiente mais constrangedor. E agora? Quem vai lavar o pé? Quem vai lavar o pé? Quem vai lavar o pé? E ninguém imaginava que Jesus poderia fazer isso. De repente, o mestre, o rei do universo, Senhor dos senhores, aquele que andava na poeira estelar, aquele que andava entre as galáxias, aquele que estava exaltado sobre todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, inclusive o homem com seus pés, se levanta da mesa, tira sua capa, pega a toalha e diz: eu vou lavar os pés. Jesus se levantou da mesa. Sabe o que é isso? É a iniciativa de servir. Meus irmãos, eu tenho assistido e tenho visto uma comunidade de muitas pessoas sentadas à mesa, e muitas olhando uma para a outra dizendo: quem é que vai lavar o pé? Muitas pessoas chegando aqui nessa comunidade, fedidas espiritualmente, com pecados dos mais grosseiros no seu interior, e um olhando para o outro dizendo: quem vai lavar os pés dessa pessoa? Eu tenho percebido pessoas chegando aqui, com seus pés da alma rachados, de tanto andar, de pular de religião em religião, de experimentar novas ideologias e novas práticas, chegando aqui com seus pés rachados, seu coração destruído, e a nossa comunidade com os braços cruzados olhando: quem será que vai se levantar? Se o pastor não fizer esse trabalho, quem é que vai fazer? E todos nós, essa grande mesa chamada Presbiteriana Independente de Sertanópolis, sentados nas nossas cadeiras, confortavelmente, ouvindo um sermão, assistindo a um culto, prestando um serviço espiritual a Deus, acabamos esquecendo de que a iniciativa de levantar da mesa é nossa. Ele não tem que se levantar mais. Sabe qual é a prática da igreja? Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Eu oro por isso, eu clamo por isso, eu chamo a igreja para isso. Oração. Mas a gente tem que saber quando a oração é um subterfúgio para a gente se esquivar da responsabilidade. Quando a oração é um engano para a gente. Quando a gente usa a oração como muleta para se esquivar do nosso compromisso no reino. Quer um exemplo? Alguém chega aqui agora e fala: pastor, o índice de criminalidade na cidade está aumentando. As crianças que a gente dava aula para elas, agora estão se tornando marginais, já estão com o revólver na mão, praticando pequenos delitos. Pastor, a coisa está feia na nossa cidade, hein? Está aumentando o nível de boca de fumas, o número delas, o número de pessoas drogadas, com entorpecentes, o tráfico está aumentando na nossa cidade.
Pastor, a coisa está feia, hein? Você viu que a coisa aqui na parte da prostituição, os nossos jovens, olha, abriu até uma nova zona de prostituição aí na região. Pastor, a coisa está feia na cidade, hein? Pastor, você viu o quanto de boteco, o quanto de cachaça que a nossa cidade vende? Pastor, nós precisamos fazer alguma coisa. E eu falo o quê? Vamos reunir a igreja para orar. Ótimo, perfeito, sem nenhum problema. Só que às vezes essa oração se torna uma desculpa para a gente não ir. E aqui na nossa oração a gente fala, Deus, e a gente fica espiritual. A gente ajoelha, bate no chão 7 vezes para ver se tem resposta. Deus, visita, Senhor, essas zonas de prostituição, oh Deus. E o cara fica espiritual, e ele começa a colocar até impostação de voz, o outro fala, Senhor, nós repreendemos todo espírito das trevas nesta cidade, que está consumindo os nossos jovens. Aí o outro fica um pouquinho mais carnal, e fica lá, Senhor, o Senhor precisa fazer alguma coisa, nossa cidade está sendo destruída. Peraí, quem é que foi na cruz do Calvário mesmo? Jesus. Quem levantou da mesa mesmo? Ele já levantou da mesa. Ele já lavou os pés da humanidade. É a nossa tarefa agora ali se levantar e tomar a iniciativa, irmãos. Não é os anjos de Deus que tem que ir lá na boca de fumo para fazer aquele negócio mudar. Não é Deus que tem que vir nas nossas crianças e criar um sistema para que elas não sejam marginalizadas e sejam jogadas para o tráfico e para o crime. É a nossa responsabilidade como igreja. Não é a responsabilidade da prefeitura, não é a responsabilidade das ONGs do terceiro setor, é a responsabilidade da igreja ser moderador social, mudar a realidade de uma cidade, mudar a realidade de um bairro. A gente reclama, a gente ora, a gente faz jejum, a gente faz intercessão, mas e levantar da mesa? Quem levanta? Quem vai dizer, Senhor, eu estou aqui, eu cedo a minha sexta-feira à tarde para participar de um projeto social nessa igreja. Senhor, eu estou aqui, eu cedo meus sábados pela manhã para poder atuar com crianças marginalizadas na nossa cidade. Senhor, eu estou aqui para poder trabalhar com os idosos da nossa comunidade que se sentem imprestáveis, inúteis por causa da sua família que os abandonou. Senhor, eu estou aqui para servir com essas crianças que vêm aqui. Senhor, eu estou aqui para cortar lanche. Eu estou aqui para encher o pão com salsicha e colocar batata palha. Senhor, eu estou aqui para incentivar esses adolescentes. Eu estou aqui para cuidar da luz. Eu estou aqui para cuidar do som. Eu estou aqui para fazer a recepção. Eu estou aqui com guarda-chuva para procurar as pessoas nos carros quando está garoando. Senhor, eu estou aqui para servir. Eu levantei da mesa. Quem é que faz isso? Irmãos, eu tive o privilégio de batizar uma pessoa aqui recentemente, que contou para mim o seu testemunho. Sabe como ela se converteu? Ela chegou num dia chuvoso na igreja pela primeira vez. Veio um pouco resistente, veio um pouco desconcertada com aquilo. Sua família, de tanto insistir, ele veio. E ele estacionou o seu carro um pouquinho distante daqui e estava garoando. De repente, alguém apareceu com um guarda-chuva do lado dele. Posso te levar até na igreja? Ele, sim, por favor. E ele saiu daquilo. Ele entrou no culto, ele não viu nenhuma palavra que eu preguei aqui. Ele nem lembra o sermão. Ele não lembra tanto o que aconteceu. Ele lembra só de alguém ter trazido ele de guarda-chuva na igreja. É isso que ele conta para mim. E sabe o que ele disse? Ele falou, esse lugar é um lugar que eu quero estar. Domingo que vem ele voltou e ouviu a palavra. No outro ele ouviu, no outro ele ouviu. E depois ele se batizou dizendo, eu quero esse Jesus que as pessoas me apresentaram através do serviço. Alguém levantou da mesa e pegou um guarda-chuva. Às vezes a gente chega aqui, está garoando, aí eu dou uma olhadinha embaixo ali, dou uma olhada, todos os guarda-chuvas, guarda-sóis parados lá. Aí eu pego o guarda-chuva, aí o pessoal fala, meu Deus, não deixa o pastor levar ninguém no carro não, nem buscar. Porque ele é o pastor da igreja. Não, irmãos, não é porque eu sou o pastor da igreja. É porque às vezes a gente tem outras coisas para cuidar aqui para começar o culto. Mas se tiver que atrasar o culto para mim buscar as pessoas, porque ninguém faz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não tem problema com isso. Eu não me sinto indigno, não me sinto menor, não me sinto inferior. Eu vou fazer. Mas eu conto com uma comunidade que se levanta da mesa. Eu conto com uma comunidade que vê os pés sujos e fala, é minha vez de lavar, pastor. Deixa que agora eu lavo. Deixa que agora eu vou pegar um chulezão. Deixa que agora eu vou cuidar, pastor, dessa pessoa. Deixa que eu vou visitá-la. Deixa que eu vou dar uma carona. Meu Deus, é a nossa parte. Levantar da mesa, Jesus já fez todo o trabalho. Agora é a sua atividade, é a sua iniciativa de levantar e falar, agora é minha vez de lavar pés. É a minha vez de lavar pés. Foi o que Jesus fez, ele levantou da mesa e tomou a iniciativa. E você? E nós? E a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis? Eu não posso falar pelas outras, irmãos. Eu sou pastor dessa comunidade. Eu só posso falar por nós. E nós? Levantamos da mesa? Nós vemos as necessidades para socorrer? Nós antecipamos situações para proteger pessoas, para cuidar? Ou a gente simplesmente fica na mesa esperando que alguém lave os nossos pés? Essa comunidade não serve para o reino de Deus. Essa comunidade que senta domingo após domingo nas fileiras e diz, pastor, hoje nem lavou meus pés, hein? Puxa, que sermãozinho mais ou menos. Olha que louvorzinho mais fraco. Puxa vida, hoje não teve aquela apresentação do coral. Puxa,
Você quer continuar lavando os seus pés ou você quer levantar da mesa? É uma pergunta que eu faço para você hoje. Olha lá o que o texto continua dizendo. Que Jesus, depois que levantou da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Você sabe que a capa é um instrumento de identificação naqueles dias. O cego Bartimeu, quando estava sentado, a única coisa que ele tinha sobre ele era uma capa. Quando Jesus falou, vem, o cego Bartimeu jogou a capa e falou, não preciso mais de nenhuma proteção, eu estou vulnerável porque agora eu preciso de Jesus. Jesus tira a sua capa, sua proteção, tira a sua identidade, sua honraria, tira a sua capa, tira o seu poder, tira a sua identidade, coloca e vai assumir a condição de um escravo. O mais inútil dos escravos, não é qualquer escravo, gente, é o pior dos escravos, o mais inútil, o mais desprezível. Jesus ajoelha, pé por pé, e vai fazendo esse trabalho. Essa frase é forte, tirou a capa e pegou a toalha, porque nós, como igreja, às vezes estamos jogando a toalha, para a gente pegar a capa. A gente está no caminho inverso. Tirar a capa e pegar a toalha se chama despromoção. Eu não sei se existe essa palavra no português, mas quando a gente fala em promoção, significa uma pessoa que pelo seu exercício, pela sua atividade, ela foi publicamente reconhecida e ela chegou a níveis superiores dentro de uma empresa, dentro de uma companhia, dentro de uma corporação. Agora, Jesus chama a gente a uma despromoção. Ele não chama a gente para crescer, Ele não chama a gente para ficar melhor visto na sociedade, Ele não chama a gente para a gente receber aplausos e a gente receber honrarias. Ele não chama a gente para as pessoas baterem no nosso ombro e falar, você é o cara. Ele chama a gente para despromoção. Ele chama a gente para fazer o caminho inverso, voltar e dizer, eu sou servo. Meus irmãos, sabe o que esse mundo está precisando? Não é de uma igreja mais bonita, não é de uma igreja com melhor pregador, não é de uma igreja com mais recursos financeiros. Embora tudo isso seja importante, o que a gente mais precisa em Sertanópolis é uma igreja que atire a capa do orgulho, do individualismo, da vaidade, da religiosidade, da autopromoção e comece a pegar a toalha. Como a gente precisa de gente que pegue a toalha e abandone a capa, porque gente que quer a capa a gente já está cheio todos os dias. Gente que chega para, o que pode fazer por mim? O que pode realizar por mim? E eu no centro, não sei se você vai perceber, ou você tem Deus, ou você tem eu. O centro de Deus é o eu, ou a gente está em Deus, ou a gente está no eu, não tem como a gente estar nas duas coisas, porque quem está servindo a Deus está matando o seu eu, quem está servindo o seu eu está se afastando de Deus. Então a minha pergunta para você é, as coisas têm que ficar boas para você, ou você está já disposto no nível de pegar a toalha? Porque crente maturo pega a capa, crente infantil adora a capa, adora cargo, adora hierarquia, porque se você não nomear como presidente da Associação Feminina das Mulheres que estão na igreja desde 1933, se você não nomear, ela não faz nada. Tem que ter um cargo, tem que ter uma hierarquia. Camarada, tem a vocação pastoral, é um homem de Deus, é um homem de oração, mas não sai do lugar porque precisa ser pastor primeiro. Gente que quer a capa e que está abandonando a toalha, gente que precisa de um cargo no louvor para poder ser um homem de Deus e poder servir no reino, gente que quer primeiro ser visto na igreja para depois começar a ser visto nos bastidores, e às vezes nem para lá vai, porque o bastidor não interessa para ninguém às vezes. Meus irmãos, tirar a capa e pegar a toalha é quando a gente entende que no reino não tem autopromoção. No reino não tem. Você está sendo convidado para entrar num lugar onde você vai ser despromovido. Sabe o escalão superior que você estava? Então, venha para a IPI e seja despromovido desse escalão. Aprenda a ser servo, porque aqui você vai ser escravo de Cristo. Paulo faz saudações a Romanos, a Tito, a Filemão. Paulo, servo de Cristo, o maior apóstolo de todos os tempos, o homem mais inteligente da história, uma mente brilhante do Evangelho. Sabe como é que ele se identificava? Paulo, servo de Deus, não apóstolo, servo. E sabe o que a gente vê hoje? As pessoas querendo a capa. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, quantos membros tem sua igreja? Eu falei, mais de 500. Ele disse, pastor, é uma igreja grande. Eu falei, é uma igreja de um porte médio, 500 membros é bastante trabalho. Ele disse, pastor, você já parou para pensar que dá para você já ser apóstolo? Eu falei, apóstolo? Porque a partir de 500 membros já dá para ser, eu conheço uma pessoa que pode ordenar o senhor apóstolo. E eu falei para ele, não, muito obrigado, irmão, estou tentando ser pastor ainda, a hora que eu conseguir ser pastor, quem sabe a gente conversa aí. É um nível de aumentativo,
de superlativo que a gente vive como igreja. Aí você já tem a igreja internacional, universal, mundial, daqui a pouco você vai ter a intergaláctica, porque não para mais, tem que crescer. O camarada é obreiro, pastor, bispo, apóstolo, patriarca, querubim ungido, vice-deus, porque não vai parar esse negócio. É o povo que quer capa o tempo todo e não quer toalha no joelho. Nós fomos chamados para o evangelho, irmãos, não para a gente ocupar as fileiras da exuberância, não para as pessoas chamarem a gente para a mesa executiva de inauguração de algo importante na cidade. Estou pouco me lixando para isso. Nós fomos colocados como servos desse lugar. Se reconhece a gente, amém. Se não reconhece, nós não estamos fazendo para política, não estamos fazendo para cidadãos, nós estamos fazendo para o reino de Deus, qualquer coisa nesse lugar. Se somos reconhecidos ou não, nós estamos com a toalha na mão. Nós não somos comunidade da capa. Eu não quero ser pastor da capa. E eu não quero que você entre nesse vício de querer títulos e honrarias para depois começar a servir ao Senhor. Isso é difícil, irmãos. Lidar com o milindre e com o ego humano é uma coisa difícil. Quando você chega na nossa comunidade, seus traumas são entendidos, suas dores são entendidas, seus problemas são bem cuidados. Eu quero cuidar de você, nossa equipe quer cuidar de você. Nós estamos criando grupos para poder ajudar e auxiliar você nas suas crises, nos seus conflitos, no seu sofrimento. Mas, irmãos, esse não é um lugar para milindres, principalmente para você que já tem uma boa caminhada com Cristo. Esse lugar não é de milindres. Esse lugar é para a gente pegar a toalha na mão e falar: Senhor, eu estou aqui para servir. Esse lugar não é para você entrar num trabalho e aí o pastor chamar as pessoas aqui à frente e falar: eu queria agradecer a todos os irmãos que trabalharam nesse projeto, os irmãos que ajudaram na cozinha, os irmãos que ajudaram na decoração, os irmãos que ajudaram na limpeza dos banheiros, e aí eu esqueço do irmão ou da irmã que ficou na parte da recepção. Eu agradeço todo mundo e esqueço a irmã ou o irmão. Aí segunda-feira ela coloca no Facebook: se sentindo chateada. Não, isso aí é um tapa na cara, né? Eu nem tenho Facebook para não ver essas coisas, né? Mas aí pode ser que apareça alguma coisa. Aí o irmão coloca lá: se sentindo decepcionado, IPI Sertanópolis. Eu falo: meu Deus. Então o que acontece? É gente que quer capa. É gente que, se for esquecido de mencionar o nome dela aqui na frente, não volta mais. É porque quer capa. Ela não estava com a toalha na mão. O tempo todo ela serviu a si própria. Porque quem não serve a igreja, se serve da igreja. Quem não está aqui nesse louvor para servir você com adoração, se serve desse lugar para promover a si próprio. Quem sobe nesse púlpito para pregar a palavra, se não for para instruir seu coração e abençoar sua vida, se serve desse lugar para se autopromover. Quem não serve a igreja, se serve dela, e Deus vai pedir contas disso, porque a palavra de Deus diz que nós estamos aqui para servir. Mateus capítulo de número 24, o sermão profético, Jesus diz: chegará aquele dia em que o Pai separará os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, e dirá às suas ovelhas: venham benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive nu e me vestistes, tive enfermo e me visitaste, tive preso e fostes me ver, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Uau! E aí eles entram no reino de Deus, e aí os demais que ficam de fora, e Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vocês bodes, vocês vão para a chama do fogo do inferno que está preparado para vocês desde a fundação do mundo também, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive nu e vocês não me vestiram, eu estive estrangeiro e vocês não me acolheram, vocês não me serviram. E aí os caras falam assim: mas peraí, Senhor, se a gente soubesse que era o Senhor na igreja, a gente tinha acolhido. Se a gente soubesse que era o Senhor que estava sentado lá no banco, a gente tinha feito alguma coisa. Se o Senhor tivesse identificado, a gente tinha dado uma atenção para ti. E Jesus fala assim: quando vocês não fizeram ao menor dos meus pequeninos, a mim deixaram de fazer. Irmãos, isso é igreja, é toalha na mão, é servir, é pé fedorento, chulezento, rachado, que a gente vai encontrar todos os dias da nossa vida, mas nós estamos plantados aqui para isso, para tirar a capa e pegar a toalha. Se Jesus foi o modelo, se Jesus deu exemplo, por que nós estamos na contramão? E é exatamente isso que Jesus faz. Ele lava os pés dos discípulos, diz o texto que levantou da mesa, depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava na sua cintura. Jesus lavou o pé de quem? Vamos lá? Pedro, Tiago, João. Imagina os pés fedidos de peixe. Pensa só, pescando lá aquele peixe podre no pé. Jesus lavou os 3 pés, o Pedro, Tiago e João, que viviam no barquinho. Do Bartolomeu, também lavou o pé do Mateus, lavou o pé dos discípulos,
lavou Judas, o irmão dele, e aí chega a hora do Judas Iscariotes. E aí Jesus com a bacia na mão, com a toalha na cintura, ele vai passando um por um. A hora que ele chega a Judas, você não, desgraçado, você vai para o inferno, que eu vou lavar o pé de outro. É isso que Jesus faz? Jesus lava o pé do Judas. Isso aqui, pessoal, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz para a gente que quando a gente serve no reino, desaparece a lógica da retribuição. A gente não faz por causa das pessoas, a gente faz apesar das pessoas. Jesus lava os pés dos discípulos não por causa dos discípulos, ele lava os pés dos discípulos apesar dos discípulos. Pedro trairia, João se afastaria, Judas o negaria. Ao contrário, Pedro negaria, João se afastaria e Judas o trairia. E mesmo assim ele se ajoelha para lavar o pé desse tipo de gente, desse tipo de pessoa. Sabe por quê? Porque quando a gente é chamado para lavar o pé, a gente é chamado para lavar o pé de todos, inclusive os nossos desafetos, inclusive as pessoas que nos confrontaram, que nos humilharam e que nós guardamos os mais profundos ressentimentos. Essas pessoas, em nome de Jesus, Deus vai colocar na sua vida para você poder lavar o pé dela. E você vai ver como isso é terapêutico para a nossa vida e como isso faz coisas extraordinárias. É uma bomba no mundo espiritual que destrói o poder das trevas e faz algo extraordinário quando a gente lava o pé de quem nos trai. Quando a gente serve a família e serve a pessoa que levantou o calcanhar contra nós. Nós não retribuímos, nós fazemos o que tem que ser feito. Porque se você esperar para retribuir sua esposa, seu filho, seu parente, seu patrão, seu amigo, seu cunhado, você nunca vai retribuir, e nem o seu pastor. Se você esperar para retribuir o meu amor por você, para você se identificar e engajar mais nessa igreja, me perdoe, mas você não vai se engajar tão cedo assim. Porque no reino a gente não faz por retribuição. A gente não faz porque as pessoas fazem por nós primeiro. A gente faz apesar de elas não fazerem nada, apesar de elas nos machucarem, nos ferirem, apesar de a gente estar no mundo cruel, competitivo, consumista, a gente ainda continua lavando o pé, porque foi isso que o mestre ensinou. Ele lavou o pé de todas as pessoas. Próximo. Quando terminou de lavar os pés, Jesus terminou de lavar os pés, vestiu a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhe fiz? Vocês me chamaram mestre e senhor, com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Vocês também devem. Queridos, serviço na igreja não é dieta espiritual. Serviço na igreja é mandamento espiritual, sabia? Depois de preparar essa mensagem eu entendi. Nós não estamos dando uma sugestão para você como membro dessa comunidade. Se você está se tornando um crente desse povo, que se chama por esse nome aqui, nesse lugar, não é uma opção sua servir. O pessoal está indo em Sassoró, o outro está fazendo uma coisa, o outro está indo em Senegal, o outro está reformando o colégio. Não é uma opção sua, entre participar e não participar, é um dever. Talvez você não possa ir, mas você possa contribuir. Talvez você não possa fazer aquilo, mas você possa ajudar em outra área. Todos nós podemos contribuir no reino, se nós entendemos que servir o reino de Deus não é sugestão para você, é mandamento. Pastor, é que o senhor sabe, né? Eu não estou muito bem ainda, acabei de me converter, eu ainda tenho alguns probleminhas para resolver. Meu irmão, Jesus não está chamando você para resolver os seus problemas, Jesus está chamando você para servir, e no serviço Ele vai trabalhando no seu caráter. Não espere as coisas melhorar para você sentir um servo de Deus. Você tem um mandamento de Deus na sua vida: sirva, dedique tempo, espaço da sua vida. O que você pode fazer? É um mandamento. Você pode vir aqui nas quintas-feiras à tarde, ajudar com artesanato para as pessoas da melhor idade, com alongamento, fazer dança com elas de salão aqui, para elas poderem se movimentar, com eles, os nossos idosos aqui. Você pode vir servir o lanche, você pode vir aqui preparar uma recepção, você pode vir aqui preparar uma dinâmica, você pode vir aqui nos ajudar. Pode ajudar com essas crianças, com as 160 que Deus nos deu na IBF. Pode participar de uma construção, de uma reforma, de uma pintura, doando um alimento. Pode participar entregando seu dízimo, sua oferta. Pode participar ficando no estacionamento, cuidando do som, ajudando nas luzes, ficando na recepção. Você pode ajudar tocando no louvor, ministrando a palavra, ensinando pessoas, aconselhando casais, cuidando de jovens, contribuindo com o lanche dos adolescentes. Quantas coisas tem para a gente fazer aqui nesse lugar? Só que a gente acha que isso é o dever apenas de alguns que são nomeados, líder de ministério. Se tem uma coisa que prejudicou a igreja, é o tal da palavra liderança. Porque a gente acha que quem serve é líder, mas na verdade quem serve é a igreja. O líder conduz, gerencia, direciona, mas o serviço é de todos nós. Eu quero perguntar para você: você está seguindo esse dever, esse mandamento? Vocês também devem. O serviço não é a sugestão,
É um mandamento para quem é discípulo de Jesus. E por fim, esse texto mostra algo maravilhoso. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Eu lhes dei o exemplo. Gente, não é uma coisa assustadora quando a gente olha para as pessoas aí fora e elas não têm nada contra Jesus? As pessoas gostam de Jesus. Você vai na universidade, o pessoal não tem nada contra Jesus. Até os ateus não têm nada contra Jesus. Você vai numa religião contrária ao cristianismo, eles não têm nada contra Jesus. Você vai para uma pessoa aí fora, ela não tem nada contra Jesus. Sabe contra quem ela tem? Contra a comunidade que o representa. Que parece tão distoante, tão contraditória, tão antagônica, tão paradoxal, e todos os outros sinônimos que podem vir disso. Porque a gente segue o modelo do melhor homem do mundo, e a gente age como se nós fôssemos os piores da humanidade. Ainda em nós está a competitividade, o consumo, o jeitinho brasileiro, o egoísmo, o individualismo. Que modelo que a gente está seguindo? E a gente quer dizer que é cristão? Espera aí, irmãos, a gente precisa fazer uma reavaliação sobre isso, repensar novamente sobre isso, porque Jesus falou: eu sou o exemplo de vocês. E aí as pessoas dizem lá fora: eu não vou na igreja de crente, porque o crente faz isso. Eu falo: meu Deus do céu, já atrapalhou todo o processo do evangelho. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 2, que o nome de Deus é blasfemado no meio dos incrédulos por causa de nós. O evangelho deveria ser a única coisa que ofende Sertanópolis, não a nossa conduta, não o nosso comportamento, não o nosso estilo de vida, não as nossas postagens no Facebook, nem as nossas mentiras de evangélico. Meus irmãos, tomem muito cuidado nesse período pré-eleitoral. O que você coloca no Facebook? Você é uma pessoa pública. No mundo do Facebook, nós popularizamos o eu. Todo mundo tem acesso a quem nós somos. Cuidado com quem você posta, cuidado com quem você apoia, cuidado com as suas convicções ideológicas, cuidado que isso pode se virar contra você. Jesus é o exemplo. Jesus é o exemplo. Tem gente apoiando causas contrárias ao cristianismo, adotando políticos que são contrários ao evangelho e defendendo a toda custa que esses vão dar um jeito no Brasil. Cuidado, cuidado. A igreja é o recipiente do modelo de Jesus. Se a gente não espelhar Jesus, quem é que vai espelhar, meus irmãos? O Rotary, o Lions, a organização não governamental, a prefeitura, o departamento de ação social, o CRAS. Se a gente não espelhar Jesus, quem vai fazer isso? De quem é a responsabilidade? É porque eu pago meus impostos? É porque eu sou um cidadão de bem? Mas e a nossa competência, a nossa capacidade como igreja de ser exemplo, como Jesus também foi? Exemplo. Qual é o exemplo que a gente segue então? Eu acho, andando pelo mundo, eu acho que o exemplo nosso é do consumo, é do capitalismo. O nosso exemplo é mais da cultura ocidental, é mais da cultura pop do que verdadeiramente o evangelho. Então vale a pena a gente refletir como igreja. Qual é o exemplo que a gente está seguindo? Esse seria o exemplo. Tenham em vocês a mesma atitude, olha a palavra, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo a que deveria se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser, repita comigo, vindo a ser, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ele é o modelo. Eu não sou, você não é, essa comunidade não é. Ele é o modelo, é Ele que nós refletimos, e a gente não pode terceirizar essa responsabilidade, irmãos. Nós não, como igreja, nós não podemos terceirizar a responsabilidade de sermos modelo de Jesus. Então, o que sobra para nós? Sobra isso. Se a gente não for modelo, a gente não comunica nada. As pessoas podem resistir à nossa cultura, as pessoas podem resistir à nossa palavra, elas podem resistir até mesmo à nossa religião, mas não tem pessoa que resista o nosso serviço. Posso te dar um exemplo? Nós fomos para o Senegal, e lá, se você chegar no Senegal, existem 3 coisas que pode te fazer uma pessoa muito mal aceita na comunidade. Primeiro, se você for branco. No Senegal, eles são altamente preconceituosos com as pessoas dos brancos, porque os brancos são os dominadores. Então eles têm uma resistência em relação a isso. Segundo,
se você for ocidental com a cultura ocidental, se você se veste como ocidental, se você caminha como ocidental, se você é uma mulher ocidental, um homem ocidental, você já vai ser vítima de preconceito e eles já vão ter mais um pé para trás. Então vamos lá? Primeiro pé para trás, se você chega a um senegalês para se aproximar dele. Você é branco, um pezinho. Se é ocidental, 2 pezinhos. Agora, se você é ser cristão, 3, 4, 5, 6 pezinhos. Por quê? Eles são altamente resistentes a isso. Eles resistem à nossa cultura, resistem à nossa palavra e resistem à nossa religião. Agora a gente teve uma experiência fantástica, quando a gente foi reformar uma escola. E a gente reformava a escola e tinha um camarada que morava numa casinha lá no fundo. E ele ficava olhando aquilo. E ele não entendia o que a gente foi fazer. Brancos ocidentais vindo para servir. Ele não tinha visto isso na história da colonização senegalesa. Ele ainda não tinha visto isso nos livros históricos da sua escola. Ele não via brancos servindo com um balde de tinta na mão, carregando com um chapéu, raspando, reformando, construindo, suando, ficando até tarde. Ele não tinha visto isso ainda. Isso chamou a sua atenção. Ele foi, chegou mais perto, de repente ele estava ali rodeando e vendo o que a gente fazia e foi percebendo. A gente não falava a língua dele. E daqui a pouco ele pegou alguma coisa e quis querer ajudar. E começou a participar. No final da nossa obra ele já estava totalmente integrado à nossa equipe. Nossa equipe pegou uma lata de tinta e deslocamos alguns para ir lá na casinha dele. Pintamos por dentro. Pintamos por fora, pintamos as janelas. Ele já foi com a espuminha lavando o seu chão todo feliz. E quando nós saímos lá no último dia, dentro da caminhonete, nós estávamos em 13 pessoas naquele lugar. E quando a gente saiu da caminhonete, nós paramos e ele veio com um sorriso largo na caminhonete e veio dar as mãos e veio dizer tchau e nos abençoou e nos falou e nos deu a sua palavra de gratidão. Sabe o que aconteceu naquele lugar? O serviço quebrou as barreiras. O serviço quebrou as barreiras. O serviço é a linguagem universal. Você não vai ganhar uma pessoa que está presa a uma enganação, opondo-se a ela e ofendendo a sua religião. Sirva essa pessoa para você ver se ela não encontra o Jesus que você está pregando. A gente não ganha as pessoas nos defendendo no Facebook. A gente não ganha pessoas ofendendo a religião delas. A gente não ganha as pessoas ofendendo os homossexuais, ofendendo as mulheres que praticaram o aborto, ofendendo pessoas que fizeram escolhas erradas na sua vida, viciados, dependentes químicos. A gente não ganha pessoas ofendendo, fazendo preconceito. A gente não ganha as pessoas apresentando pecado na cara delas. Jesus mostrou que o melhor exemplo de ganhar pessoas é servindo. Sirva os homossexuais, sirva os dependentes químicos, sirva os adúlteros, sirva as prostitutas, sirva as pessoas que Deus tem colocado perto de você, o seu patrão incrédulo, sirva o seu professor ateu. Fala para ele: professor, posso te ajudar em alguma coisa aqui hoje? Embora você contrarie a minha religião, você contrarie a minha fé todos os dias, eu posso abençoar a sua vida te ajudando, posso levar o senhor até o carro, posso te ajudar com alguma coisa aqui com os materiais. Sirva seu pai grosseiro, sirva sua mãe mesquinha, sirva seu cunhado traiçoeiro, sirva. Se você quer ganhar alguém, a linguagem universal é o serviço. As pessoas resistem à nossa palavra, resistem à nossa atividade, mas ninguém resiste ao nosso serviço. Isso é igreja. Eu amo essa igreja. Eu amo essa igreja. E olha só o que Jesus diz para a gente encerrar: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Se vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Mas eu quero falar a palavra feliz. Feliz, irmãos. Sabe o que é feliz? É feliz, não tem outra explicação. Mas qual que é o contrário de infeliz? Infeliz. Então eu vou traduzir para você o contrário disso. Se vocês não praticarem, vocês serão infelizes. Ah, irmãos, quantas pessoas infelizes a gente tem visto no nosso dia a dia, não é verdade? Sem propósito na vida. Gente infeliz, gente deprimida, depressiva. Sabe por quê? Porque a vida perdeu o sentido, a vida perdeu o sabor, perdeu o gosto. A pessoa, ela entrou numa rotina e num mecanicismo que é o seguinte: ela acorda de manhã e acorda no seu relógio 5:50, hora de acordar as crianças, arruma as crianças, dá café, leva no colégio, vai para o trabalho, paga as contas, volta para o trabalho, almoça, paga as contas, volta para casa à noite, assiste Netflix, acorda no outro dia, faz a mesma coisa, vai para o trabalho, depois à noite, vai para o futebol, no outro dia volta, faz a mesma coisa, no outro dia acorda, vai para o trabalho e vai, domingo vai na igreja, e a pessoa vive numa rotina extenuante, e de repente ela cai na cama e fala: essa vida não serve nada, pastor. Eu olho meus filhos, minha casa, meu patrimônio, meu dinheiro, eu olho meu trabalho, não tem sentido para mim. Talvez você esteja muito feliz com a sua promoção financeira,
Talvez você esteja muito feliz com a promoção do seu comércio, mas eu quero te dar uma palavra profética. Se você não encontrar propósito no seu dinheiro, propósito na sua vida, se você não encontrar propósito na empresa que Deus te deu, se você não encontrar propósito na vida que Ele lhe deu, provavelmente daqui a pouco você estará sem sentido para tudo que você tem, cercado de bens, cercado de pessoas, cercado de amigos, mas infeliz, porque a Bíblia fala, se a gente não serve, a gente é infeliz, e a gente está buscando dinheiro a todo custo para que o dinheiro nos sirva, quando o caminho do reino é a gente servir, até com o nosso dinheiro. Até com o nosso dinheiro. Irmãos, como eu almejo empresários nesse lugar que investam mais na obra, que investam mais nesse lugar, para que a gente possa fazer mais um projeto social, para que a gente possa, quem sabe, fazer uma creche ao contrário aqui, que funcione apenas nos dias das férias. Os pais ficam loucos com os filhos, não sabem o que faz nas férias escolares. Quem sabe a gente tem empresários que possam sustentar essa obra nesse lugar. Irmãos, se a gente aprender a servir no reino, felizes nós seremos, se a gente encontrar propósito na vida. Sabe por quê? Olha que interessante isso daqui. Senso de propósito. Servir o reino traz alegria e realização. Quando você serve no reino, traz alegria e realização. Eu quero só mostrar para você uma frase interessante, que está em Atos 13:36. Quando você serve, você encontra propósito para a sua vida. Olha só o que é isso acontece. Atos 13:36. Porque Davi, na verdade, tendo servido sua própria geração pela vontade de Deus, morreu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou a corrupção. Tendo Davi servido a sua própria geração. Eu estava nos Estados Unidos há 15 dias atrás e eu preguei para brasileiros que estão na América. O que um brasileiro vai fazer na América, meus irmãos? O quê? Ganhar dinheiro, time is money, porque naquela cultura isso é verdade. $20 a hora. Então eu não posso nem ir na igreja, porque se eu for na igreja 2 horas eu perdi $40. E com dólar do jeito que está hoje, já dá R$26. R$26 não, dá mais que isso, né? $20 vai dar quase mais de R$80. Aí eu disse para essa geração que estava lá nesse retiro, nesse congresso, eu falei para eles: não é possível que vocês tenham vindo na América. A maioria deles já são cidadãos americanos, já tem um green card, eles já têm a possibilidade de estar como cidadãos naquele lugar. A maioria deles tem visto para a entrada no país. Eu olhei para eles e disse: não é possível que Deus colocou a mão naquele visto no consulado, colocou a mão na sua documentação. Não é possível que você veio morar na América só para ganhar dinheiro, porque Deus não faz isso, irmãos. Deus não dá dinheiro, Deus financia projetos. Não é possível que Ele te colocou em Sertanópolis só para você construir família, fazer a sua casa, comprar uma casa na chácara, comprar uma casa na praia e viver a sua aposentadoria desfrutando dos netos. Não é possível que a vida seja pobre assim. Não é possível que a vida seja sem sentido, porque sentido a gente vê servindo, abençoando vidas, ganhando corações para Cristo, vendo vidas transformadas e restauradas. Davi serviu a sua geração e depois morreu. Eu não quero morrer precoce. Eu não quero morrer sem ter servido a minha geração. Por isso eu me desgasto, eu me gasto por inteiro. Não há problema, mas eu estou aqui para servir a minha geração. Eu não tenho outra vida para usar, eu não tenho outra igreja para pastorear, eu não tenho outro momento para viver. Por isso eu quero servir a minha geração. Você não vai ter uma segunda oportunidade, meu irmão. Você não vai ter uma segunda oportunidade, minha irmã. Saia do comodismo, saia da mesa, vem lavar pés. Porque quando você serve, você encontra propósito na vida. Há um senso de significado. E pessoas saem da depressão, vencem a síndrome do pânico, saem de enfermidades crônicas, começam a guardar dinheiro quando começam a servir. Deixam de ser consumistas, mesquinhas, egoístas e começam a servir. E Deus começa a fazer uma grande obra em suas vidas. Eu quero perguntar a quem de vocês, quais de vocês aqui essa noite gostariam de se alinhar a isso, ao propósito de Deus servindo, porque traz realização e aumenta o nosso senso de por que estou aqui. Por que você está em Sertanópolis, meu Deus do céu? Por que você é empresário? Por que você tem essa competência? Por que você é comunicativo? Por que você sabe tocar violão do jeito que você sabe? Por que você sabe tocar um instrumento do jeito que você sabe? Por que você é tão administrador como você é? Por que você é tão próspero como você é? Por que você tem uma família como você tem? Não é possível que isso seja fruto do seu trabalho, ou seja para você desfrutar de uma vida confortável. Deus te plantou para você servir no reino. Seu dinheiro, suas finanças, sua empresa, seus dons, seu talento, sua saúde é para o reino. Aprenda a servir e venha fazer parte dessa geração que está servindo, e deixa Deus te usar nisso daqui, porque quem não serve, quem não vive para servir,
não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então é possível que o sedentarismo esteja matando você. Eu quero perguntar, quem aqui foi na viagem de Sassoró? Levante a mão só para eu saber, por favor. Olha que legal, fique em pé fazendo um favor para a igreja conhecer vocês. Pode ficar em pé quem foi na viagem para Sassoró. É uma das coisas que a igreja promoveu aqui. Isso, agora vem aqui na frente, todos vocês, por favor, rapidamente, que nós vamos encerrar a nossa celebração explicando o que foi essa viagem. Que uma pessoa essa semana encontrou minha esposa em um estabelecimento e disse: o que vocês vão fazer lá? Ajudar aqueles vagabundos? É isso que a gente foi fazer lá? Irmãos, é verdade. A cultura indígena, ela tem a cultura da preguiça. Do jeito que fica, fica lá. O ano que vem a gente vai voltar as coisas como estão. Mas é a cultura deles. Só que a gente não age por retribuição. A gente não age porque eles ajudam. A gente age porque a gente quer servir. Pergunta quantos indígenas ajudaram esses homens a construir uma sala em 2 dias e meio? 2 dias e meio. Quantos? O único missionário que a gente sustenta na igreja. Numa aldeia de 3.000 indígenas, nós estávamos fazendo uma obra para eles. Quantos ajudaram? Só o nosso missionário. Mas a gente não faz para eles. A gente não faz para retribuir o que eles estão fazendo por nós. A gente serve porque queremos servir. Coloca as fotos para mim, Gabriel, por favor. Eu quero mostrar para você o que nós fizemos lá, como esse grupo que foi numa viagem missionária aqui no Brasil. Nós cuidamos das crianças, demos para eles alimentação, fizemos atividades com elas de pintura, de desenho. Nós tivemos um tempo lá de celebração com elas, fizemos visitas em lugares da aldeia. Nós tivemos atividade com todas as faixas etárias, cuidado com a saúde das pessoas. Aí a nossa equipe que fez uma comida para mais de 350 pessoas. Fizeram comida para servir cada um deles numa marmitinha, tudo bem feito, com refrigerante para eles, tudo no mais perfeita excelência. Nós viemos, olha aí a fila para receber a alimentação que nós pudemos fazer nessa comunidade tão carente dos recursos que nós oferecemos. Atuamos com as crianças, fizemos brincadeiras, entregamos uma lembrancinha para cada uma delas, fizemos um casamento coletivo. Esse pessoal trabalhou lá fazendo unha, fazendo chapinha, fazendo bobs e deixando as noivas bonitas para o casamento que a gente ia fazer. Olha aí o casamento ao ar livre, que casamento lindo, talvez mais bonito de alguns que gastaram alguns milhões para fazer. Casamento mais lindo, tão simples como foi, um buquê feito com flores da época ali mesmo, que estavam no jardim da aldeia. Olha aí, que ambiente bonito para fazer um casamento. Ali nós temos um pastor, Caiuá, que está fazendo o casamento junto comigo. E olha aí o pessoal que foi fazer uma obra. Chegaram lá, só tinha um terreno capinado. E começaram a fazer os alicerces, os fundamentos. 2 dias e meio, de quinta-feira à tarde até sábado à tardezinha, eles conseguiram fazer e levantar essa obra aqui. Olha que bonito. Passo a passo, e ficou assim depois para as crianças poderem se reunir lá no domingo. O que mais que a gente fez lá? A gente fez todas essas obras somente para honrar e servir a Jesus. Agora, é óbvio que alguns de vocês não podem participar, e não se sinta culpado por isso, mas existirão outras situações aqui na nossa comunidade. Uma festa das nações, uma EBF, um trabalho com os idosos, um serviço que você pode investir financeiramente. Você não pode ir, mas você pode fazer alguma coisa. Eu só queria que você saísse do banco, saísse da mesa e viesse lavar os pés. Nós gostaríamos de agradecer toda a nossa equipe que foi lá. Nós viajamos 9 horas, nós ficamos 9 horas lá e viajamos 9 horas para voltar. Então imagina só, 9 horas dentro do ônibus, 9 horas trabalhando e 9 horas voltando para casa. Para que isso? Só para dizer para aqueles indígenas: nós amamos vocês. Nós somos um povo que não fala a sua língua direito, nós somos um povo que não conhece vocês, mas nós amamos vocês porque nós somos de Jesus. Nós não estamos lá procurando voto, nós não estamos lá fazendo politicagem, nós estamos servindo ao reino. E se você quer uma palavra bonita aqui, irmãos, fique tranquilo, seu pastor nunca sairá vereador, nunca sairá prefeito da cidade. Essa é uma garantia que eu te dou aqui nesse lugar. Eu não estou fazendo obra para me tornar político nesse lugar. Eu amo essa cidade e eu quero que você venha servir junto conosco para a gente transformar esse lugar num lugar melhor para você, para mim, para os nossos filhos e para o reino de Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar uma canção todo mundo junto aqui na frente, que diz: como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, eu quero ser usado. Que Deus possa usar você e que Deus possa constranger seu coração a vir participar conosco das fileiras do Evangelho, para a gente poder servir. Vamos dizer isso?
Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos dizer isso, que Deus sonde. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Peça para Deus sondar o seu coração. Veja onde você pode servir. Veja em que você pode abençoar. Encontre propósito de estar aqui nessa vida. Transforma-me conforme a tua palavra e encha-me até que em mim seja só o exemplo. Ele seja o único exemplo na nossa vida. Use essa igreja, Jesus. Use esse povo. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor Jesus. Use essa igreja que tem nome. É o João, é o Fernando, é o Marcos, é a Maria, é a Fernanda. Senhor Jesus, usa essa igreja que tem nome, que somos nós, indivíduos que fazemos o nome do Senhor conhecido nessa terra. Faça-nos como um farol a brilhar nesse lugar, nessa cidade, nesse país, fora desse país. Nos leve onde o Senhor quiser nos usar, mas use o nosso serviço para comunicar o amor de Jesus. O Senhor deu o exemplo e nós queremos seguir esse exemplo. Desperte essa comunidade para o serviço. Se essa pessoa está ganhando mais dinheiro, e eu oro para que mais pessoas sejam mais prósperas, que ela invista mais no seu reino, Pai, e entenda isso como bênção para poder servir e ser usado na glória do seu nome. Se essa pessoa tem talentos pessoais, que o Senhor use esses talentos para o seu louvor. Se essa pessoa tem desejo de servir, mas não tem tempo, que o Senhor a ajude a encontrar condições para poder entregar-se a Ti e fazer algo para o Senhor. Use essa igreja, que a gente sirva não por retribuição, mas que a gente sirva por amor, não por causa dos homens, mas apesar dos homens, por causa do reino e por causa do Evangelho. Use essa igreja, essa é a nossa oração, louvando o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Obrigado, irmãos, pelo serviço de vocês. Obrigado a todos vocês. Tenham uma boa semana e vamos servir a Jesus. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.